anos no pecado. Quando a gente entregou a vida para o Senhor Jesus, foi uma construção, porque as coisas não mudam assim. Não é, Deus não é Aladim, não é o gênio da lâmpada mágica. Você tem que. É um processo, é uma parceria. Você e Deus vão trabalhar essa construção. E as pessoas acham que assim, você não vai sentir mais desejo sexual, você foi. A obra foi feita por toda, você não vai olhar mais para homem, para mulher e você vai ser o Superman. Não é assim. Deus tem a sua soberania, Ele pode todas as coisas. Existe sim homossexuais que Deus vai lá transformar a vida deles ao ponto de tirar o próprio desejo homossexual. Sim, porque você não pode limitar o poder de Deus. Eu acredito sim. Só que existe na sua grande maioria que Deus não vai tirar o desejo, mas Deus vai fazer essa pessoa buscar vencer e o nome de Deus ser glorificado, porque essa pessoa escolheu renunciar ao próprio desejo, mas amar a Jesus. E amar a Jesus não é com a boca, mas sim com atitudes. Então isso é lindo, ver uma pessoa que tem o desejo, sofre até pelo desejo, mas decide vencer o desejo por amor a Cristo. Isso não tem mais sacrifício maior do que esse. Jesus fez o sacrifício na cruz por nós. Qual é o meu sacrifício que eu estou fazendo por amor a Ele? Se Ele deu sua vida por nós e nos amou, o que eu tenho feito na minha vida que tem glorificado e tem renunciado por amor a Cristo? Talvez é a pergunta que a gente precisa se fazer no dia de hoje. Você tem renunciado, tem amado a Cristo? O que você renunciou na sua vida por amor a Ele? Não é verdade? Aqui eu já estou quase pregando. A renúncia é 100%, pessoal. A força que você tinha lá no passado, pega essa força. Sim. E converge no Senhor Jesus, que você vai ver o que Ele vai fazer. Ó, Thiago, eu vou falar assim por mim. Não sei se você vai falar na questão de você também. Eu já tenho 3 anos que eu estou na fé. E 3 anos que eu tomei o posicionamento que eu não iria mais me relacionar com homens, ou muito menos praticar pornografia. E eu vivi 20 anos de pornografia. Então, quando eu tomei a decisão de batizar nas águas, eu simplesmente parei. Até hoje, nunca mais. Eu abandonei 20 anos de pornografia e estou firme até hoje e sou liberto disso, para a glória do Senhor Jesus. Eu era viciado também em pornografia, é horrível. Agora, no meu caso, assim, para mim foi uma construção. Sim. Quando eu me batizei, houve alguns momentos ali na questão da beleza, da atração. Só que eu fui percebendo que, assim, toda vez que parecia que eu sentia uma atração, eu não aceitava aquilo. Por eu ter decidido e me sentir feliz com a decisão que eu tomei. Só que toda vez que eu rejeitava esse sentimento, a palavra diz o quê? Resista ao pecado e o diabo fugirá de vós. Ele simplesmente, aquela pessoa que parecia que eu estava sentindo atração, eu não sentia mais nada. E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, mas toda vez que parece que eu sinto, e quando eu não dou asa a isso, tiro meu pensamento daquilo e vejo a pessoa na minha frente de novo, não sinto nada. Eu nunca tinha passado por isso antes. Antes para mim era normal. E agora, depois de convertido, estava dessa forma. Então eu já comecei a me questionar. E aí eu comecei a entender uma questão da homossexualidade. Primeiro que eu comecei a ter amor próprio ao meu próprio corpo. Né? Então eu não dou meu corpo para ninguém, a não ser que eu case com uma mulher. Porém, eu comecei a analisar a questão da homossexualidade. Por quê? Porque o que acontece no mundo gay? Se você hoje vai se assumir, quais são suas opções? Você começa pela pornografia, você começa a almejar, desejar um desejo por um homem provavelmente difícil que você terá, muita beleza, muito corpo, né? E para isso você precisa se colocar como igual para tentar conseguir, a não ser que você pague para poder se relacionar, né? Funciona mais ou menos assim. Então, só que o que acontece? O homossexual no seu geral, e eu fui muito narcisista, em geral somos narcisistas, né? Porque queremos ser satisfeitos ou estar satisfazendo alguém sexualmente. Narcisista é alguém que se acha, ou que é muito bonito, sim. superior. É o que fica se olhando no espelho, na academia, fica exatamente. Esse cresceu mais que esse. Ele quer ser adorado, né? Tipo isso. Sim, Deus. Então, o que acontece no relacionamento? Um vai ser submisso ao outro. Um vai querer satisfazer o outro. Né? Então, um quer ser satisfeito e o outro vai querer, né, estar nessa conexão aí.
Então hoje, particularmente, eu não me vejo mais me relacionando com homem nenhum, porque eu não quero ser mais um objeto sexual para estar satisfazendo seu ninguém. Ou nem eu estar fazendo isso com ninguém. Porque da forma que um abusador tocou você, você se torna abusador e toca os outros. Né? Você acaba fazendo aquilo que fizeram com você. Né? Você quer de alguma maneira transferir esse sofrimento. Exatamente. Então, da forma que eu fui muito magoado, no sentido emocional e de relacionamento no mundo gay, eu tratava a forma que me tratavam. Isso é recíproco. Gay, assim, bateu, levou, é da mesma forma. Funciona assim no mundo gay. Então, hoje, eu não me vejo mais contra esse simples fato. Hoje eu tenho a minha identidade, sou homem e não me vejo mais fazendo nada do que eu fazia antes. E a minha vontade hoje não é de ser um objeto sexual para ser ninguém, mas é de viver o meu propósito e minha vontade com Deus, a vontade de Deus. Né? E hoje eu quero casar, quero ter filhos. Então eu me sinto muito bem nesse... Eu não me sinto assim mais atraído por homens. Você é uma pessoa realizada, você está realizado consigo mesmo. Hoje, assim, se eu não casar da forma que eu estou, né, eu me sinto muito feliz em estar fazendo a obra de Deus. Paulo fala, né? Eu também. Paulo fala, se não consegue se conter, melhor que case-se para que não peques. Porque o contexto da Bíblia diz o quê? Que o ato sexual sem casamento de uma forma de fornicação é pecado. Se é pecado para heterossexuais, como não seria para homossexuais, né? Somos o templo do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. E o ato sexual é o ponto mais íntimo que você tem com outra pessoa, né? E Deus, ele é um ser íntimo. Então, em 1 Coríntios 6, acho que o 14 ou 15, não lembro muito bem, fala assim: e quando Cristo voltar a se unir a uma só carne, a uma prostituta, um corpo prostituto, Deus não faz parte com isso. A pessoa pode se arrepender, Deus pode abençoar essa pessoa, mas ela tem que buscar uma vida de santidade, que é o quê? Mudança de comportamento. Então, um dia que uma pessoa se prostituiu, ela não se prostitui mais. Né? Então, eu tenho toda essa verdade, toda essa construção, né? E hoje me sinto muito bem na decisão que eu tomei e que não quero mais viver homossexualidade e não me sinto afetado por tal. Isso não quer dizer que eu não possa ser tentado, porque Satanás sempre vai tentar usar do nosso passado, né, para trazer para o presente de novo. Mas você, Tiago, como que você se sente hoje nesse sentido? Hoje eu como servo do Senhor Jesus, eu sigo essa palavra aqui, ó, que está em Mateus, capítulo 23, versículo 18. Porque no dia que eu dobrei meu joelho e falei, olha Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, eu nunca mais te deixo, com lágrimas no rosto. Quando eu levantei, gente, parecia que eu estava em cima de uma nuvem. Saiu tudo. Glória a Deus. Agora eu, como empenhei a minha alma, olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 23, versículo 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Quer dizer, eu tenho que cumprir a minha palavra. Então a minha palavra, o que eu botei no altar de Deus? A minha alma. Amém. Ele botou a alma dele. Então a gente tem que honrar agora o nome do Senhor Jesus com a nossa alma, porque ela já está empenhada. E o que acontece? Quando você põe empenho qualquer objeto na sua casa, vem uma pessoa aí, quem dá a oferta maior leva, certo? Porque foi penhorado. O Senhor Jesus deu o que em troca da nossa alma? Deu a alma dele. Lá na cruz não foi só o corpo e o sangue, ele deu uma alma perfeita em troca de uma alma não perfeita. Ele fez uma troca. Então, a minha alma foi empenhada no altar como oferta, a alma dele também. Então a gente não pode ficar devendo. E você que está aí, quando você for na igreja, orar, Deus me abençoe e tal, empenha sua alma e honra a sua palavra também. Porque senão você vai ficar devendo, você vai ficar como devedor. E a palavra diz, né? Deus honra aquele que o honra. Tá aqui. É isso. Deus Porque, olha, vamos ser sinceros, né? O fato de Jesus morrer na cruz não nos dá o direito de fazer o que queremos. Isso está em 1 Coríntios 18, 20. Porque ele pagou o alto preço por nós. Fomos comprados pelo um alto preço e não temos o direito de fazer nada. Porque é ele que governa a nossa vida. Então, achar que você pode viver uma vida de qualquer forma e se colocar como cristão é incoerente totalmente com a palavra e, no meu entender, até desrespeito com o próprio Jesus.
Porque o próprio Jesus disse que sem santidade ninguém verá Deus. E o ato sexual é o ato mais íntimo e pecaminoso que a pessoa pode ter no sentido de fazer isso sem uma forma de aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Então, a aliança e o único sexo permissivo é no casamento. Porque no mundo espiritual é muito interessante, porque quando você faz o sexo no casamento entre um homem e uma mulher, no propósito de Deus, que há um propósito que o homem se torne uma só carne com a sua esposa, isso cultua e glorifica o nome de Deus no mundo espiritual. Aí quando uma pessoa faz fora do casamento, seja ele hétero ou homossexual, é na forma de pecado. Por quê? Porque não está glorificando a Deus, está fora dos desígnios e dos princípios de Deus. Então qualquer ato fora desse casamento feito é pecado, corrompem o homem, que é o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus não habita em um corpo de pecado. Então, quando falamos aqui de homossexualidade, não é que a gente tenha preconceito, até ser estranho, né, Thiago? A gente viveu e tem algum tipo de preconceito e quebraríamos o segundo maior mandamento, que é amar meu próximo como a mim mesmo. Então, é ilógico alguém ter essa percepção que estamos tendo algum tipo de preconceito. Pelo contrário, falamos isso direcionando com a verdade, direcionando a Jesus Cristo a salvação. Porque o próprio Jesus diz ali que quando ele veio ao mundo e deu sua vida em morte de cruz, foi salvar o homem da morte espiritual. Então, existe uma morte espiritual que aquele que tiver Jesus e crer em Jesus será salvo. E aquele que não crê já está condenado, porque o mundo já está em condenação. Romanos 3:23, e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Talvez o que você precisa se perguntar, você está vivendo a sua vida espiritual com Jesus ou a sua vida ainda está morta? O que trouxe vida? O Espírito Santo habita em um local que traz mudança de comportamento, que é santidade. Então, se uma pessoa ainda permanece em boca mentirosa, prostituição, fornicação, adultério, roubar, matar, essa pessoa não tem parte com Deus. E se alguém fechar os olhos sem arrependimento, não tem mais volta. Essa pessoa não terá salvação. Então, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, mas hoje tome o seu posicionamento e busque a Jesus. Não importa se você hoje se entenda homossexual, porque o fato de você se entender gay não é propriamente um pecado. Pecado é o que você faz com isso, com o seu corpo, com aquilo que Deus te deu. Então, da forma que você está, vá para a igreja, busque a palavra, peça ao Senhor Jesus que Ele traga compreensão na sua vida da verdade, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, tenha em si que você valorize a sua salvação, porque não sabemos o dia de amanhã. Né, Thiago? Não sabemos mesmo. É agora, gente. Exatamente. Quando você vê os sinais que Jesus está voltando, você não precisa esperar ele arrebatar a igreja, não. Ele pode ir aí agora, onde você está. Exatamente. Você só precisa fazer o que eu e o Rick fizemos e tantos outros que estão aí, que já até morreram, estão hoje vivos. Mas você pode ver que todos seguiram, de uma certa forma, o que já está escrito. De uma certa forma, ouviram a voz de Deus, se humilharam, buscaram. Então Deus consegue ver seu coração molinho e consegue trabalhar. Agora, se seu coração está duro, está difícil, ele não perde tempo, não. Você gosta de perder tempo com uma pessoa que não ouve você? Se nós que somos humanos não gostamos, aliás, nem perde tempo hoje em dia, né? Ser humano, se você não quer ouvir, ele já sai fora e... É que a Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Entendeu? Então, imagine Deus que é perfeito. Então, dá uma chance para ele. Se você está aí sofrendo com depressão,